Olá! Hoje nós vamos falar sobre o exame do MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Qual a indicação desse exame, por que ele deve ser feito, qual a vantagem que ele traz com relação à medida convencional da pressão arterial, ou seja, por que seu médico solicita esse exame, por que você deveria fazer. Meu nome é João Luiz Barbosa e estou aqui para explicar para você. O MAPA ele é um exame realizado durante o período de 24 horas, ou seja, ele é um exame que monitora a pressão arterial durante esse período, em torno de 24 horas, ou seja, pega o período da manhã, período da tarde, período da noite, cobre a madrugada, isso é importante, ou seja, verifica a pressão, inclusive quando o indivíduo está dormindo. E ao longo desse dia de monitorização, ou seja, dessas 24 horas, o aparelho faz em média entre 50 a 80 medidas de pressão arterial, ou seja, são muitas medidas de pressão arterial, mesmo que alguma pressão possa ter um resultado equivocado, possa ter um artefato. Quando você tem 80 medidas de pressão arterial ao longo do dia, você tem um resultado bastante preciso com relação àquele valor que está sendo dado. E esse talvez seja o grande mérito do exame do MAPA. Você tem várias medidas, então você tem uma tendência ao longo do dia. Então você não tem um resultado alterado por conta de um susto, de um imprevisto, de um esforço. Então é um exame bastante confiável. Outra vantagem com relação ao MAPA, como eu falei ainda há pouco, o exame ele mede a pressão durante 24 horas, então mede a pressão inclusive no período da madrugada, quando o indivíduo está dormindo. Isso é muito útil para definir se a queda da pressão durante a noite se ela está adequada. Se o paciente está tendo hipertensão durante a noite, isso é relativamente comum naquelas pessoas que têm a apneia do sono. Então, assim, você tem um exame que verifica a pressão ao longo da madrugada, isso é uma grande vantagem do MAPA, coisa que a gente não consegue aqui na medida da pressão durante a consulta no consultório, ou então até mesmo a pessoa medindo em casa não tem como verificar. Então, esse é outro ponto positivo do MAPA. Um terceiro aspecto bastante relevante com relação ao MAPA é que ele é um exame que retira um pouco o estresse do paciente, que o estresse que o paciente tem no consultório. Muitas vezes o paciente vem medir a pressão aqui no consultório, ele está tenso, ele está se sentindo avaliado, ele tem medo da pressão vir alta ali na frente do médico. Então isso por si só já faz a frequência cardíaca aumentar, a pressão aumentar, tem mais adrenalina circulando. E com o MAPA isso já não acontece. Mesmo que no momento da colocação do MAPA a pessoa esteja também tensa, isso vai resultar numa tensão que vai afetar talvez a primeira medida da pressão ou talvez até a segunda medida da pressão. Depois, ao longo do dia, essas medidas de pressão elas tendem a ficar mais representativas do que é verdade para aquele paciente. Então esse é um outro grande mérito do exame do MAPA. Então a pessoa se adapta ao aparelho ao longo do dia e as medidas ficam mais fidedignas. Então, quais são as indicações para realizar o exame do MAPA? A primeira é a suspeita de hipertensão do jaleco branco, ou seja, aquele paciente que quando vê o médico ou vê o profissional da área de saúde, ele já fica tão tenso que a pressão sobe no momento da consulta. Então essa é uma das principais indicações para realizar o exame do MAPA. Outra indicação, episódios de hipotensão, então o indivíduo tem pressão baixa. Então, em determinados momentos, o indivíduo queixa sintomas de hipotensão, só que nem sempre consegue documentar. Então, essa é uma outra indicação para realizar o exame do MAPA. Terceira indicação do exame do MAPA, avaliar a eficácia do tratamento medicamentoso, se o paciente está respondendo bem aos remédios que estão sendo dados a ele. Então, a medida do MAPA é o exame mais eficaz e mais fidedigno com relação à avaliação da boa resposta do paciente ao tratamento. E com relação ao laudo do MAPA, o laudo do MAPA ele é extremamente rápido. O laudo do MAPA geralmente ele é liberado no mesmo dia que o aparelho é retirado. Não tem motivo para que se demore tanto para liberar o laudo do MAPA. Assim que o aparelho é retirado, ele é conectado ao computador, onde são extraídos os dados dos pacientes. E isso tudo é colocado numa forma de tabela e gráficos que o médico pode ver imediatamente e logo a seguir laudar o exame. E alguns pacientes têm algumas dúvidas com relação ao MAPA. Por exemplo, banho. O que é recomendável que o paciente, antes de colocar o aparelho, que ele tome o banho antes,
porque depois que tiver com o aparelho não vai poder tomar banho com o aparelho, corre o risco de molhar e estragar o aparelho, e também não vai poder tirar o aparelho para tomar o banho e depois de colocar, porque corre o risco de colocar de uma forma inadequada e o aparelho não fazer as leituras adequadas. Então o banho deve ser tomado antes de colocar o aparelho, antes de ir à clínica. E naquelas 24 horas seguintes o paciente não vai poder se banhar. Com relação a exercícios, o ideal é que o paciente não faça exercício extenuante com aquele aparelho. O ideal é que o paciente tenha um dia representativo da rotina dele, ou seja, se o paciente coloca o aparelho num dia, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai fazer compras e ter uma vida normal. Só a parte do exercício que tem que ser dosada, porque depois do exercício a pessoa vai ficar muito suada e ela não vai poder tomar o banho. Então, nesse dia do mapa, o exercício extenuante não é recomendado. Com relação ao custo do mapa, o mapa hoje é um exame extremamente barato. Você pode encontrar no SUS. No SUS é até um pouco mais demorado para agendar por conta das limitações do SUS, mas é um exame que tem no SUS e que você consegue também em clínica privada. Em clínica privada é um exame que você consegue marcar de forma rápida, fácil e a um custo muito, muito acessível. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você estiver precisando de um mapa ou saiba de alguém que precisa de um mapa, encaminhe esse vídeo para ele que pode ajudar. Até breve! Seja bem-vindo ao canal do Dr. João Luiz Barbosa. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de compartilhar com outras pessoas e dar o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos assim que eles forem lançados. Até breve!